Existe uma casa no interior do Brasil que os mais velhos se recusam a nomear em voz alta depois que o sol se põe. Suas paredes de pedra e cal guardam um silêncio pesado demais para ser apenas solidão. Suas janelas de madeira escura, entalhadas à mão por dedos que jamais foram livres, parecem observar quem passa pela estrada de terra vermelha que corta a fazenda. O cheiro de jasmim que brota dos seus jardins abandonados não consola. Ele sufoca. E quando o vento do entardecer bate nas telhas coloniais do solar das 9 agulhas, quem mora nas redondezas ainda ouve, dizem eles, algo entre um gemido e uma oração. 9 capatazes trabalharam nessa propriedade ao longo de décadas. 9 homens endurecidos pelo sol e pela brutalidade. 9 homens que um dia caíram, sem ferimento visível, sem explicação médica, sem aviso, paralisados no meio do terreiro, com os olhos abertos e a boca travada num silêncio que durou dias, semanas ou para sempre. O que aconteceu dentro daquelas paredes? Quem plantou a maldição? E por que a casa ainda está de pé, enquanto tudo ao redor dela apodreceu? Hoje, você vai conhecer o solar das 9 agulhas. Não apenas como um lugar, mas como um ser vivo, que respirou, que sangrou, que esperou. E que talvez ainda espere, fique até o fim, porque a história que vamos contar não começa com uma morte. Ela começa com uma agulha. Estamos no interior de Minas Gerais, na segunda metade do século XIX. A região do Alto Sertão vivia o auge da produção de café e cana-de-açúcar, e as fazendas cresciam como impérios particulares, cada uma com suas próprias leis, seus próprios deuses e seus próprios silêncios. As estradas eram de terra batida e pedra solta. O calor do meio-dia dobrava o horizonte, e o poder de um coronel sobre suas terras era tão absoluto quanto qualquer lei escrita em papel. Foi nesse cenário que o coronel Eurípedes Valério Câmara mandou erguer o solar das 9 agulhas, assim chamado por causa dos 9 pinheiros pontiagudos que ele mesmo plantou em fila na entrada da propriedade, como lanças fincadas no chão, como uma advertência silenciosa a quem chegasse de longe. A construção levou 4 anos. Cada tijolo foi fabricado à mão por escravizados nas olarias da própria fazenda, moldados com barro misturado à palha e cozidos em fornos que queimavam dia e noite. Cada viga de peroba foi cortada na mata fechada que começava nos fundos da propriedade e se estendia por léguas, carregada nos ombros de homens que não podiam recusar esse peso. As pedras do alicerce foram trazidas de uma pedreira a 3 quilômetros de distância, num vai e vem interminável, sob o sol das 3 da tarde, com o couro do chicote à espera de qualquer vacilo. O solar tinha 2 andares, 18 cômodos, uma chapel lateral com santo de roca e confessionário de jacarandá, varandão na frente com balaustradas de ferro forjado trazidas do Rio de Janeiro e uma cozinha nos fundos tão grande quanto muitas casas da cidade. O telhado de 4 águas era coberto por telhas capa e canal, dispostas com precisão que revelava a mão de um mestre pedreiro. Um homem escravizado chamado Benedito, que morreu 2 anos depois da obra concluída, sem nunca ter pisado dentro da casa que construiu. As janelas de guilhotina tinham vidros importados de Portugal, e quando o sol da manhã entrava pela sala principal, os reflexos coloridos dançavam no assoalho de madeira, como se aquela casa tivesse aprendido a fingir que era bela. E ela era bela. Esse era o primeiro engano que o solar das 9 agulhas aplicava em quem chegava. Porque embaixo daquela beleza, literalmente embaixo, no subsolo úmido e escuro que o coronel Eurípedes chamava eufemisticamente de depósito, havia um mundo completamente diferente.
Um corredor estreito de pedra, com teto baixo demais para um adulto ficar de pé, sem janelas, com argolas de ferro cravadas nas paredes a cada 1,5 metros. Ali, o cheiro de mofo e de algo mais antigo impregnava as pedras. Ali, a luz do sol nunca entrava. Ali, o tempo parava. O coronel Eurípides era um homem de estatura mediana, bigode farto e mãos grandes, calejadas de um tempo anterior em que ele mesmo havia trabalhado na terra. Frequentava a missa aos domingos, sentava na primeira fileira, respondia ao padre com a voz firme e clara. Depois do sermão, voltava para a fazenda e supervisionava pessoalmente as punições da semana. Ele não gritava, não precisava. Tinha uma voz baixa e pausada que, segundo os relatos dos que sobrevieram para contar, era mais assustadora do que qualquer berro. Havia na fazenda, naquele período, entre 80 e 100 pessoas escravizadas, homens, mulheres e crianças. Trabalhavam nas lavouras, na casa grande, na carpintaria, nas cocheiras, na olaria. As crianças, a partir dos 6 anos, já carregavam peso. As mulheres que serviam na casa grande dormiam num cubículo ao lado da cozinha, em catres de madeira sem colchão, e acordavam antes do galo cantar para ter o café pronto quando o coronel descesse as escadas às 5:30 da manhã. O capataz-chefe da época era um homem chamado Antenor Brito. Filho de escravizados libertos, ele havia comprado sua alforria com anos de serviço e havia se tornado o braço direito do coronel, o que, dentro daquele sistema, significava se tornar também o seu punho. Antenor era temido tanto quanto o patrão. Talvez mais, porque ele estava presente onde o coronel não estava, nas madrugadas de castigo, nas fileiras do terreiro ao amanhecer, nos fundos da senzala quando alguém tentava fugir. Mas havia uma mulher no solar das 9 agulhas que não tinha medo de Antenor Brito, que, na verdade, segundo os mais velhos, era a única pessoa de quem Antenor Brito tinha medo. Ela se chamava Umbelina. Umbelina tinha entre 50 e 60 anos. Ninguém sabia ao certo, porque registros de nascimento de escravizados não eram mantidos com precisão pelo sistema que os reduzia a bens inventariáveis. Era uma mulher pequena, de cabelos brancos presos num pano de chita amarelo desbotado, que trabalhava na cozinha da casa grande havia décadas. Ela conhecia o solar como ninguém. Conhecia cada rangido do assoalho, cada corrente de ar, cada sombra que a lua projetava nas paredes da chapéu às 11 da noite. E conhecia ervas, muitas ervas. Ninguém sabia dizer de onde vinha o conhecimento de Umbelina. Os mais velhos diziam que ela aprendera com a mãe, que aprendera com a avó, que aprendera com alguém que atravessou o oceano com esse saber costurado dentro do peito, porque era a única coisa que não podiam confiscar. Você tem parentes ou conhecidos que viveram nessa época tão marcante e dolorosa da nossa história? Conta para nós aqui nos comentários. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Essa comunidade existe para preservar memórias como essa e ajudar uns aos outros a entender de onde viemos. O ano era 1871. A lei do ventre livre havia acabado de ser promulgada no Rio de Janeiro. E nos salões das fazendas grandes, os coronéis a receberam com uma mistura de fúria contida e desprezo aberto. O coronel Eurípides Valério Câmara, ao tomar conhecimento da notícia pelo jornal, que chegava com uma semana de atraso, ficou em silêncio por um longo momento à mesa do jantar, dobrou o jornal cuidadosamente, colocou-o sobre a toalha de linho bordado e disse apenas, com aquela voz baixa que gelava o ambiente: "Dentro dos meus muros, a lei sou eu." Naquele mesmo ano, algo mudou no solar das 9 agulhas. Tudo começou com um menino chamado Tobias. Tinha 12 anos, era filho de uma mulher escravizada chamada Generosa e havia nascido dentro da própria fazenda. Tobias era esperto, curioso e tinha um sorriso que, segundo Generosa, iluminava a senzala.
Ele havia sido designado para trabalhar nas cocheiras, cuidando dos cavalos do coronel, o que era considerado uma função de relativa confiança e que protegia o menino do sol abrasador das lavouras. Mas um dia de agosto, um dos cavalos do coronel adoeceu. O animal havia sido deixado sob os cuidados de Tobias durante uma noite de chuva forte, e na manhã seguinte apresentava febre e manqueira numa das patas traseiras. Isso foi suficiente. O coronel não quis ouvir explicações. Mandou chamar Antenor Brito. O castigo de Tobias aconteceu no terreiro central da fazenda, à vista de todos, como era a regra, uma regra calculada, fria, que não precisava ser explicada a ninguém. O sofrimento de um servia de advertência para todos os outros. 72 escravizados foram obrigados a parar o trabalho e permanecer no terreiro até o fim. O que aconteceu naquele terreiro, debaixo do sol de agosto, é descrito nos relatos orais transmitidos por gerações com uma precisão perturbadora que o tempo não apagou. Tobias foi amarrado a um poste de madeira fincado no centro do terreiro, os braços estendidos acima da cabeça, os pés mal alcançando o chão. Antenor Brito tirou o couro grosso que carregava na cintura, uma tira de couro de boi curtido, retorcido em espiral, e deu 25 golpes nas costas do menino. Cada golpe abria a pele. As marcas que ficaram eram descritas pelos mais velhos como sulcos fundos, como se a terra tivesse sido arada, como se o corpo do menino fosse lavoura. Ninguém no terreiro se moveu. Ninguém fez um som. Depois, Tobias foi levado ao subsolo, ao corredor de pedra úmido e escuro sob a casa grande. Ficou preso ali por 3 dias, sem comida, com água apenas uma vez ao dia, num balde atirado pela porta entreaberta, no escuro completo, com as costas abertas e sem tratamento. 12 anos. Generosa, a mãe de Tobias, ficou parada no terreiro depois que todos voltaram ao trabalho. Não chorou, não gritou. Ficou parada, olhando para o chão de terra batida, onde o sangue do filho havia escurecido a poeira, formando uma mancha que o sol da tarde foi secando lentamente. Então, em voz baixa, disse algo que as outras mulheres ouviram, mas não entenderam completamente. Uma frase, numa língua que não era o português, numa cadência que parecia ao mesmo tempo uma maldição e uma oração. Umbelina, que havia presenciado tudo da janela da cozinha, desceu as escadas da casa grande, atravessou o terreiro em silêncio e colocou a mão no ombro de Generosa. Não disse nada, apenas colocou a mão lá e ficou. Naquela mesma noite, Umbelina foi vista no quintal dos fundos, perto do galinheiro velho que ninguém mais usava. Estava agachada no chão, trabalhando à luz de um toco de vela que protegia com a palma da mão. Quem a viu não chegou perto. Havia algo no porte daquela mulher pequena, naquela hora da noite, que impedia a aproximação. Não medo exatamente, mas o reconhecimento instintivo de que havia ali algo que não era para ser perturbado. No dia seguinte, às primeiras horas da manhã, foram encontradas no terreiro central, exatamente no ponto onde o sangue de Tobias havia secado, 9 agulhas fincadas no chão, dispostas num círculo perfeito, com as pontas voltadas para cima, como uma coroa invertida. O coronel Eurípides, quando soube, mandou arrancar as agulhas e jogar no lixo. Mandou chamar Umbelina. Ela veio com as mãos cruzadas sobre o avental, os olhos baixos, na postura de sempre. Ele a interrogou. Ela disse que não sabia de nada, que provavelmente eram as crianças brincando. Ele a olhou por um longo momento. Depois, a mandou embora. 3 dias depois, Antenor Brito caiu. Estava no terreiro, no meio da tarde, supervisionando o carregamento de sacas de café para as tropas de mula. Deu 2 passos em direção a um trabalhador que havia tropeçado com a carga, parou e então simplesmente desabou. Não como quem tropeça, mas como quem é empurrado por dentro, como se as pernas tivessem esquecido de uma vez para que serviam.
Caiu de lado, sem gritar, sem estender os braços para se proteger. Ficou no chão, consciente, com os olhos abertos e fixos no céu de agosto, mas incapaz de mover qualquer parte do corpo abaixo do pescoço. Os trabalhadores que estavam perto recuaram. Ninguém se aproximou imediatamente. Alguém foi buscar o coronel. O médico da cidade mais próxima levou 2 dias para chegar. Examinou o homem, testou os reflexos, fez perguntas sem resposta. Não encontrou nenhuma explicação. Antenor Brito passou 6 semanas paralisado no quarto que ocupava nos fundos da casa grande. Quando voltou a andar, coxeava da perna esquerda com uma rigidez que nunca cedeu e havia perdido a capacidade de fechar completamente a mão direita. A mesma mão que segurava o couro dos castigos. Ele nunca mais bateu em ninguém. Agora, antes de avançarmos para o capítulo final, o mais pesado, o mais revelador de todos, eu preciso saber: o que você está achando dessa história até aqui? O que você sente ao ouvir tudo isso? Deixe nos comentários. E uma pergunta direta para você. Você acredita que o que aconteceu com Antenor Brito foi coincidência? Ou que a Terra cobrou uma conta? Depois da queda de Antenor Brito, o solar das 9 agulhas nunca mais foi o mesmo. Não foi de repente. Foi uma transformação lenta, como o apodrecimento de uma viga que sustenta uma parede. Por fora, tudo parece firme, mas por dentro, a madeira vai cedendo milímetro por milímetro, até o dia em que o peso se torna insustentável e o que estava em pé simplesmente não está mais. O segundo capataz, que o coronel Eurípides contratou, chamava-se Firmino das Dores. Veio de uma fazenda vizinha com reputação de homem duro, de poucas palavras e nenhuma hesitação. Durou 4 meses. Caiu num domingo à tarde, na saída da chapéu, depois da missa que o coronel obrigava todos os da casa a assistir. Caiu tão subitamente, no limiar da porta, que o cálice de água benta que carregava não chegou a bater no chão. Alguém o apanhou no ar. Firmino ficou paralisado por 11 dias. Quando se recuperou, pediu as contas sem explicação, pegou suas coisas num saco de estopa e foi embora pela estrada de terra vermelha sem olhar para trás, sem dizer uma palavra, como um homem que havia visto algo que decidiu nunca contar. O terceiro capataz durou 2 meses, o quarto 3 semanas, o quinto caiu antes de completar 1 mês na fazenda. O sexto, o sétimo, o oitavo e o nono vieram e foram da mesma forma, cada um com sua própria versão da queda inexplicável, cada um deixando o solar com alguma parte de si que não voltou nunca mais. A casa observava. Isso é o que os relatos mais antigos descrevem, com uma consistência perturbadora que atravessa gerações e geografias. A sensação de que o solar das 9 agulhas observava. Visitantes que chegavam para negócios com o coronel descreviam um desconforto inexplicável ao cruzar o portal de entrada. Uma pressão no peito, como se o ar dentro daqueles muros fosse mais denso do que deveria ser. Um zumbido baixo nos ouvidos. A nítida sensação de estar sendo avaliado por algo que não tinha rosto visível, mas que estava ali, absolutamente presente. Os cavalos relincham ao passar pelos pinheiros da entrada. Cachorros que cruzavam o terreiro à noite uivavam sem parar até serem levados para longe. As velas da chapéu se apagavam sem vento. A janela do quarto principal chiava com um vento que não existia do lado de fora. E Umbelina continuava na cozinha. Continuava acordando antes do sol, preparando o café, descendo e subindo as escadas com sua postura calma e seus olhos que viam tudo. Nunca foi acusada de nada formalmente. Nunca foi punida. O coronel sabia ou suspeitava, mas havia algo naquela mulher pequena que impedia qualquer ação direta, como se ele soubesse, no fundo, que havia uma conta maior em aberto do que qualquer castigo que ele pudesse imaginar.
Tobias, depois de se recuperar do subsolo, havia mudado. O sorriso que iluminava a senzala tinha sumido definitivamente. Ele trabalhava em silêncio, com uma atenção diferente nos olhos. Não o olhar vazio do trauma, mas algo mais denso, mais permanente, como se ele tivesse cruzado uma fronteira que não existe em nenhum mapa, mas que todo mundo que foi longe demais conhece. Ele e Umbelina nunca eram vistos conversando, mas quando estavam no mesmo espaço, havia entre eles uma comunicação que não precisava de palavras. Em 1875, o coronel Eurípides adoeceu. Não foi uma doença dramática nem visível de longe, foi um enfraquecimento progressivo e inexplicável, o tipo de coisa que os médicos da época anotavam nos papéis como constituição debilitada porque não tinham palavras melhores. Perda de apetite severa, insônia que durava semanas, dores nos ossos que nenhum remédio aliviava, como se a dor viesse de dentro do osso e não de fora. Emagreceu de forma visível, as roupas começaram a ficar largas, as bochechas afundaram. O cabelo clareou rapidamente como neve que cai antes do inverno. Passou a andar com bengala, o que os registros não oficiais contam, as memórias orais dos descendentes dos escravizados da fazenda, preservadas com um cuidado que o papel nunca recebeu, é que nesse período Umbelina foi chamada ao quarto do coronel, não por ordem dele. Por solicitação da filha mais velha do coronel, Dona Filismina, que havia visto a velha cozinheira curar um bebê da senzala que os médicos tinham dado como perdido e que estava desesperada o suficiente para cruzar a distância que separava a casa grande da cozinha de madrugada e pedir ajuda de joelhos. Umbelina ouviu tudo. Ficou em silêncio por um tempo que Dona Filismina descreveu para seus filhos como longo demais para ser natural. E então disse uma coisa que atravessou gerações como uma frase que ninguém ousou modificar ou esquecer. Esta casa tem uma dívida. Enquanto a dívida não for paga, ela vai cobrar. Dona Filismina perguntou como pagar a dívida. Umbelina respondeu que isso não era uma pergunta para ela. Era uma pergunta para o dono da casa. O coronel Eurípides morreu em 1877. Sem ter respondido à pergunta. A fazenda passou para os herdeiros. Os herdeiros não souberam o que fazer com ela. O café estava perdendo valor para o interior de São Paulo, que tinha solo mais novo e mão de obra que chegava da Europa. As dívidas cresceram. Os projetos de reforma nunca saíram do papel. Os escravizados, com a Lei Áurea em 1888, foram libertos. E a maioria foi embora imediatamente, sem cerimônia, levando apenas o que cabia nas mãos, como pessoas que saem de um lugar em chamas e não olham para trás. Umbelina foi uma das últimas a sair. Conta-se que ela parou na entrada da propriedade, debaixo dos pinheiros, que já começavam a mostrar os primeiros sinais de declínio. Olhou para o solar uma última vez e disse algo em voz baixa. Ninguém ouviu o que foi. Ninguém chegou perto para ouvir. Tobias saiu com ela. Foram os dois juntos, pela estrada de terra vermelha, com o sol da tarde atrás deles, sem olhar para trás. O solar das 9 agulhas ficou vazio. Os herdeiros tentaram vender durante anos. Não conseguiram. Tentaram alugar. Os inquilinos saíam antes de completar um mês, cada um com uma história diferente para contar, mas com o mesmo olhar de quem saiu de um lugar que não pertence aos vivos. A propriedade foi abandonada, retomada por dívidas, abandonada novamente. Os 9 pinheiros da entrada morreram um por um ao longo das décadas seguintes, mas os tocos permaneceram. 9 tocos escuros, duros como pedra, que resistiram a décadas de chuva e sol sem apodrecer, sem ceder, como se estivessem fincados ali para sempre, como agulhas no couro da terra. A casa ainda está de pé até hoje. As paredes de pedra e cal resistiram ao tempo com uma obstinação que arquitetos que a visitaram não conseguem explicar.
A argamassa original, feita com técnicas que não são mais usadas, permanece coesa, onde construções mais modernas ao redor já viraram pó. A madeira do assoalho, apesar de décadas sem tratamento, não cedeu completamente. A chapel ainda tem o santo de roca no altar, coberto de pó, com os olhos de vidro virados para cima, como se estivesse olhando para algo no teto que ninguém mais consegue ver. E os moradores da região mais antiga, aqueles que ainda guardam a memória do que os avós contaram, ainda não pronunciam o nome do solar em voz alta depois que o sol se põe. Eles dizem que a casa ouve, e que ela ainda está esperando que alguém responda à pergunta que Umbelina deixou sem dono naquela madrugada de 1875. Como se paga uma dívida que tem sangue na conta? Você ficou até o fim. E isso significa muito. Em tempos em que tudo é descartável e rápido, você escolheu ficar, escolheu ouvir, escolheu lembrar. E lembrar é um ato político, um ato de resistência, um ato de humanidade. Esta história é uma ficção construída sobre camadas muito reais. A dor real da escravidão, a resistência real de mulheres e homens que encontraram formas de sobreviver e reagir dentro de um sistema que tentava apagar tudo o que eram. Os números, as leis, as práticas descritas aqui são parte do registro histórico do Brasil. O sofrimento não é invenção. A resistência também não. Deixe nos comentários o que essa história despertou em você. Você acredita que as paredes guardam memória? Que lugares carregam a energia do que aconteceu neles? Que a justiça, quando negada pelos homens, encontra outros caminhos? Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. É gratuito, leva 2 segundos e garante que você não vai perder os próximos vídeos. Porque há muito mais histórias como essa esperando para ser contadas. O melhor ainda está por vir. E ele está te esperando no próximo vídeo.